A única lição que é possível transmitir com beleza e receber com proveito única, eterna, digna, valiosa, o respeito pela vida. Esta frase visionária da professora jornalista e poeta Cecília Meirelles, escrita em sua página de educação no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, resume a proposta dessa disciplina. Agora, em pleno século XXI, já percebemos no cotidiano a urgente necessidade de transformações que resgatem o respeito pela vida, com justiça ambiental, equidade, diversidade, sustentabilidade e beleza. Começamos aqui o nosso curso de Prática 4, Educação, Trabalho e Sustentabilidade. Com vocês, alunos mais que especiais do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFNMG, via Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor Alex Vanúbio Mendes, sou graduado em Letras, Filosofia e Pedagogia, especialista em Educação, com motivação e feliz por essa experiência, buscarei contribuir com mais um processo de inclusão social através da escola. Este componente curricular tem como objetivo apresentar as questões que envolvem a sustentabilidade de forma que subsidem ações educativas ambientais de vocês, futuros professores. Assim, as aulas foram divididas em 4 unidades, em que são apresentados conteúdos relacionados à crise ambiental, à sustentabilidade, à educação ambiental e à economia solidária. Ao final de cada uma das unidades, foram disponibilizadas outras fontes de informações para aqueles que desejam aprofundar os estudos sobre essas temáticas. Nessa primeira aula, dedicamos a apresentar um panorama sobre a crise ambiental, a discutir suas causas e consequências, principalmente as que estão relacionadas com o atual modelo econômico dominante. Também dedica-se a refletir sobre o processo de desenvolvimento das sociedades para compreender o atual quadro da crise planetária, a apontar os setores da sociedade que sofrem com a crise ambiental e os que contribuem para o quadro de degradação em que o planeta se encontra, de forma a aprofundar o entendimento da crise e orientar o seu enfrentamento. E para que tenhamos um bom resultado, solicitamos também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos do caderno, importante para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio. Vale lembrar, já nesse nosso primeiro encontro, que teremos 4 aulas e estará disponível em sua plataforma de estudos, além do caderno didático, outras ferramentas de apoio ao nosso componente, tais como links, apostilas, vídeos, e esse material servirá de apoio para as atividades práticas e as avaliações. Então, deixo claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Os conteúdos são densos, são muitas informações, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Ou mesmo nos encontros semanais nos nossos fóruns, que lá estarei presente na data e horário informado previamente. Teremos atividades de consolidação dos conteúdos em nossa plataforma de estudos, que ao realizarem com bastante atenção, dará-lhes plena condição para realizar de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente ao curso. Vamos começar? Este é o ponto de partida dessa unidade, um mundo em crise. Na atualidade, estamos vivendo e assistindo, principalmente nos meios de comunicação, a uma série de situações que nos deixam atônitos e com a impressão de que estes são os últimos dias de nosso planeta. Para entendermos a discussão acerca das questões da sustentabilidade, precisamos antes compreender que a partir desse mundo em crise, os pensamentos, as ciências e as tecnologias
voltam-se para a recriação de novas formas mais sustentáveis de ser e viver no planeta. Ao contrário do sentimento de desesperança que essas situações podem nos causar, a busca incessante pela sustentabilidade é o início de uma outra forma de ver e viver no mundo. Por isso, escolhemos esse tema também para o ponto de finalização desta unidade, que tem como objetivo facilitar a compreensão sobre as causas e consequências da crise ambiental e a sua complexidade nos dias atuais. A segunda metade do século XX e o início desse século foram marcados por incontáveis eventos de devastação ecológica e humana, que nos indicam a finitude do planeta Terra e a fragilidade das pessoas diante de tamanhas catástrofes. Enchentes e secas excessivas, contaminação do ar, do solo, da água, extinção dos animais e das plantas, furacões, ilhas e montanhas de lixo, miséria e fome, intolerância entre as pessoas, guerras, entre outros acontecimentos. Muitos são os problemas que vêm degradando o nosso planeta e ameaçando uma camada significativa da população mundial. Neste item, nós dedicaremos a apresentar informações acerca de algumas dimensões dessa crise. Compreendemos que os problemas são muitos. Pense em algum deles para começar a envolver-se nessa temática. Podem ser acontecimentos atuais ou que já ocorreram há alguns anos e que representam situações de degradação ambiental. Veja nos slides que seguem alguns exemplos desses principais problemas. Observe a vista da cidade de São Paulo e a clara poluição do ar, o desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos humanos são as grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A poluição é um problema real que atinge o ar, a água e o solo, tornando-se cada vez mais acentuada graças às nossas atitudes. A poluição atmosférica urbana vem sendo um dos maiores problemas que assolam a sociedade, não só dos países industrializados, mas também daqueles em desenvolvimento. Com o aumento das emissões atmosféricas nas últimas décadas, são notáveis os impactos causados pela poluição atmosférica nas comunidades e no meio ambiente, que são afetados negativamente de modo constante pelos níveis elevados de poluição do ar, visto que a qualidade do ar é diretamente influenciada pela distribuição de emissões veiculares e industriais, bem como a intensidade das mesmas revela-se de crucial importância para o estudo dessas emissões. O Brasil está entre os países que sofreu um notável aumento na motorização individual, fato que implica na intensificação do tráfego de veículos nos grandes centros urbanos e nos congestionamentos cada vez mais frequentes. Além disso, o crescimento do número de veículos causa impacto negativo no meio ambiente, devido à poluição sonora e do ar. Em apenas 5 décadas, contando do ano de 1950 ao ano de 2000, houve um aumento da emissão do gás carbônico, o CO2, de forma rápida e intensa, como nunca antes observado na história do planeta. O aumento desse gás, juntamente com outras substâncias gasosas, como os clorofluorocarbonos, os óxidos de nitrogênio, emitidos principalmente pelos automóveis, refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado e por indústria de diversas naturezas, tem gerado problemas locais, regionais e globais. Observe o slide a seguir, que ilustrará essas composições. O relógio carbônico tem o objetivo de mostrar o incremento do CO2 na atmosfera a cada instante, apresentando em tempo real uma estimativa da concentração do gás na atmosfera. Para funcionar, o relógio carbônico utiliza os dados gerados pelo Laboratório de Monitoramento e Diagnóstico de Clima
localizado a 3.500 metros de altitude no Observatório de Maúna, no Havaí. O laboratório é considerado um dos mais confiáveis do mundo para esse tipo de avaliação, uma vez que o ar coletado não sofre a influência de nenhuma fonte evidente de poluição industrial ou outra fonte natural de absorção do CO2, como uma floresta. Além disso, o laboratório possui a maior série histórica de amostragens, como os dados coletados desde 1955. Os valores exibidos são uma projeção baseada nos últimos 2 meses e descartam as variações sazonais causadas por alterações na taxa da absorção dos poluentes por plantas e oceanos ao longo dos anos. O excesso de dióxido de carbono presente na atmosfera é resultado direto da queima de combustíveis fósseis, especialmente pelo setor industrial e de transporte. Além disso, reservatórios naturais de carbono também estão sendo afetados pela presença do homem. O solo e os oceanos possuem gigantescas reservas de CO2, muito superiores à da atmosfera, e alterações nesse sistema podem representar importantes fontes de transferência do gás para a atmosfera. Um estudo publicado pela revista britânica Nature afirma que somente uma revolução no uso da energia poderá evitar uma catástrofe devido ao aquecimento global. Segundo o estudo, mantendo o atual ritmo de emissão de carbono, a elevação da temperatura da Terra ultrapassará com facilidade a meta de 2 graus Celsius, prevista para o final do século. A maior parte dos estudos atuais mostra que os esforços para se conter as emissões não foram ampliados. Até o final do século, a concentração do dióxido de carbono na atmosfera atingirá 760 ppm, o dobro do atual. Algumas estimativas mostram que na metade do século XXI a concentração será em torno de 500. De acordo com os cientistas, para a temperatura não ultrapasse a marca dos 2 graus Celsius até o final do século, é necessário que a quantidade de CO2 emitido não ultrapasse 1.000 gigatoneladas até o ano de 2050. Considerando-se que apenas nos primeiros 7 anos do século XXI, a humanidade já emitiu aproximadamente 250 gigatoneladas, estima-se que até 2050 a quantidade emitida ficará em torno de 1.750 gigatoneladas, quase o dobro do limite. A poluição do ar pode afetar diretamente as pessoas, causando diversas doenças, de brandas a severas, tais como irritação nos olhos e nas vias respiratórias, redução da capacidade pulmonar, diminuição do desempenho físico, redução da capacidade de atenção, dor de cabeça, alterações motoras, doenças do aparelho respiratório, como a asma, a bronquite, danos ao sistema nervoso e o câncer. Essas doenças causam uma sobrecarga nas unidades básicas de saúde e nos hospitais, configurando-se um problema sério de saúde pública. Vejamos agora algumas consequências para a saúde de forma mais detalhada. Alunos, acompanhem os slides. Os primeiros sintomas da poluição do ar no ser humano são ardor nos olhos, coceira no nariz e irritação na garganta. As partículas de poeira e dióxido de carbono presentes na poluição atmosférica podem também causar náuseas, vômitos e desmaios. A exposição prolongada à poluição pode trazer complicações mais graves, como doenças pulmonares e cardiovasculares, que podem levar à morte e enfraquecer o sistema imunológico. Confira as doenças mais comuns associadas à poluição do ar. Câncer de pulmão. A má qualidade do ar torna o ser humano mais suscetível ao câncer de pulmão, uma das doenças com maiores índices de mortalidade e também um dos tipos de câncer mais comuns em todo o mundo. A asma. As crianças que crescem em locais muito afetados pela poluição do ar apresentam mais dificuldades respiratórias, uma capacidade pulmonar inferior e têm uma maior probabilidade de vir
a desenvolver asma. Rinite e bronquite. A rinite é um tipo de alergia que se manifesta no nariz e nos olhos, enquanto que a bronquite, que pode ser aguda ou crônica, é uma inflamação dos brônquios. Alzheimer e Parkinson. A inalação ao longo prazo de partículas de metais poluentes e tóxicos, como o mercúrio, o cádmio e compostos do chumbo, que também estão presentes na poluição atmosférica, podem também dar origem a distúrbios de ansiedades e doenças, como Alzheimer e Parkinson. Doenças pulmonar obstrutiva crônica, outra das consequências de viver em um ambiente poluído, e o desenvolvimento de doenças pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada pela destruição de alvéolos pulmonares, inflamação e infecção do sistema respiratório, que se pode manifestar através de bronquite e pneumonia. A emissão de poluentes no ar podem ainda afetar as espécies vegetais, que podem ter o seu desenvolvimento comprometido, pois o depósito de partículas nas folhas pode prejudicar a absorção de luz, dificultando a realização da fotossíntese, processo pelo qual ocorre a produção do oxigênio, o O2, essencial para a existência da vida no planeta. Além disso, a disposição de partículas causa inúmeros prejuízos financeiros, já que materiais como metais, mármore, borracha, tecidos, papel e corantes, utilizados na construção civil e no vestuário, por exemplo, têm seu processo de desgaste acelerado. Caros cursistas, provavelmente você já deve ter ouvido falar em redução da camada de ozônio, chuva ácida e aquecimento global. Esses assuntos vêm sendo discutidos ao longo dos últimos 20 anos, durante os quais assistimos a intensos debates acerca dessas questões que estão diretamente relacionadas com a emissão descontrolada de gases na atmosfera. Primeiramente, apresentamos o ozônio, um gás que se distribui nas várias camadas da atmosfera. Uma de suas funções para o planeta é filtrar a entrada de radiações ultravioletas do Sol. Esses raios em excesso geram nos seres humanos doença de pele e nos vegetais comprometem o seu crescimento, pois os efeitos reduzem a taxa do CO2 consumida por eles. Isso causa um aumento da concentração desse gás na atmosfera, contribuindo indiretamente para o efeito estufa. A teoria mais aceita que explica a redução da camada de ozônio está relacionada ao aumento da emissão do cloro e do bromo na atmosfera, substâncias presentes nos CFCs. Por falar em efeito estufa, você sabe que esse fenômeno está relacionado ao aquecimento global? O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre graças à atmosfera. O calor proveniente do Sol é absorvido na superfície da Terra e não se dissipa facilmente para o espaço. Assim, o planeta não perde calor de forma rápida, garantindo a manutenção da vida. No entanto, o aumento da emissão de gases como o CO2, o metano, os CFCs, proporciona maior absorção do calor na superfície terrestre, impedindo a dissipação natural. Isso gera um desequilíbrio no balanço térmico, resultando no aquecimento da atmosfera. Alguns efeitos vêm sendo percebidos e a cada ano com mais intensidade. Esse aumento na intensidade do efeito estufa, segundo algumas teorias, podem ter relação com o aumento do nível do mar, a alteração no suprimento de água doce, o maior número de ciclones, as tempestades de chuva e de neves mais fortes e mais frequentes, o forte e rápido ressecamento do solo. Vejamos nas representações que seguem. O efeito estufa é a forma que a Terra tem para manter sua temperatura constante. A atmosfera é altamente transparente à luz solar, porém, cerca de 35% da radiação que recebemos vai ser refletida de novo para o espaço, ficando os outros 65% retidos na Terra. Isso deve-se principalmente ao efeito sobre os raios infravermelhos de gases,
como dióxido de carbono, metano, óxidos de azoto e ozônio presentes na atmosfera, totalizando menos de 1% desta, que vão reter essa radiação na Terra, permitindo-nos assistir ao efeito calorífico dos mesmos. Nos últimos anos, a concentração do dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado cerca de 0,4% anualmente. Este aumento se deve à utilização de petróleo, gás e carvão e à destruição das florestas tropicais. A concentração de outros gases que contribuem para o efeito estufa, tais como o metano e o clorofluorcarbonetos, também aumentaram rapidamente. O efeito conjunto de tais substâncias podem vir a causar um aumento da temperatura global, o que chamamos de aquecimento global, estimado entre 2 e 6 graus nos próximos 100 anos. O efeito estufa consiste, basicamente, na ação do dióxido de carbono e outros gases sobre os raios infravermelhos refletidos pela superfície da Terra, reenviando-os para ela, mantendo assim uma temperatura estável no planeta. Ao irradiarem a Terra, parte dos raios luminosos oriundos do Sol são absorvidos e transformados em calor. Outros são refletidos para o espaço, mas só partes desses chegam a deixar a Terra em consequência da ação refletora que chamamos de gases estufa. Dióxido de carbono, metano, clorofluorcarbonetos e óxido de azoto têm sobre tal radiação reenviando-os para a superfície terrestre em forma de raios infravermelhos. Além desses problemas, destacamos também a chuva ácida, que é o resultado da lavagem pela água da chuva de elementos ácidos que estão presentes na atmosfera e que se depositam nos rios, oceanos e no solo. Em grandes quantidades, causam danos ao ambiente. A presença de elementos ácidos na atmosfera deve-se principalmente pela emissão de gases provenientes da queima de combustível de origem fóssil, como a gasolina. A chuva nos remete à água e nada pior que relacionar um elemento da natureza tão vital para a nossa existência com a degradação ambiental. Porém, esta é mais uma das realidades de nossa contemporaneidade, a poluição da água. Para os seres humanos, ela ainda é tida como recurso natural essencial para a realização das mais variadas atividades, que vão desde o consumo direto, a recreação, até a produção agropecuária e industrial. A complexidade das atividades humanas contribui para a degradação dos mananciais e com o adensamento das cidades. Inúmeros são os exemplos de rios que a cada ano têm sua vitalidade comprometida pelo despejo de toneladas de poluentes orgânicos e inorgânicos provenientes do esgoto doméstico e principalmente de efluentes que têm origem na produção agropecuária e industrial. Se a poluição das águas apresenta-se como um problema que coloca em risco toda a humanidade, a sua distribuição inadequada atinge uma parcela muito grande da população mundial. E por isso é importante que indiquemos este como sendo também um problema ambiental. Segundo o Relatório Nacional de Acompanhamento para a Elaboração de Objetivos para o Desenvolvimento, realizado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil concentra 13,7% da água doce superficial no mundo. Contudo, uma parcela da população brasileira ainda não tem acesso aos serviços de abastecimento de água, em razão da distribuição assimétrica dos recursos hídricos entre as diferentes regiões do país, dos padrões da qualidade da água inadequado, além do seu uso irracional. Ainda segundo esse relatório, apenas 1/3 do esgoto coletado no Brasil recebe tratamento. E o mais grave é que cerca de 50% da população urbana de todo o país sequer tem seu esgoto coletado. A falta de coleta e tratamento do esgoto aumentam as chances dessas pessoas estarem mais próximas de agentes patogênicos,
tais como vermes, vírus, bactérias, entre outros micro-organismos, causando doenças. Para as pessoas que vivem próximas a localidades nessa situação, a vulnerabilidade aumenta e elas se tornam cada vez mais suscetíveis a contrair doenças causadas pela contaminação da água. Aqueles que mais sofrem com a falta de água de qualidade para o uso nas atividades cotidianas, algumas vitais para a saúde e sobrevivência, são as que já estão privadas de muitos recursos. Esse mesmo relatório citado indica que 41,5% das moradias urbanas em todo o país apresentam algum tipo de inadequação habitacional, seja em relação ao adensamento excessivo, seja por carência de serviços de água, de esgoto, direitos de propriedade mal definidos, a não conformidade com os padrões edilícios ou moradias construídas com materiais não duráveis. Atenção, cursistas! Ilustramos alguns desses problemas para o melhor entendimento de vocês. Veremos nos slides que seguem. A presença de componentes estranhos na atmosfera, principalmente óxidos de nitrogênio e de enxofre, tem sido responsável pela ocorrência das chuvas ácidas. Na atmosfera, essas substâncias reagem quimicamente e produzem os ácidos sulfúrico e nítrico. Esses gases, ao atingirem a Terra, sob a forma de precipitações, alterará também a composição química do solo e das águas, prejudicando as formações florestais e as lavouras. Além disso, a ação corrosiva do ácido sulfúrico e nítrico atinge fortemente as estruturas metálicas, as edificações, além de provocar sérios problemas à saúde da população. Para que a chuva seja considerada ácida e, portanto, prejudicial ao ambiente, o valor do seu pH deve ser inferior a 5,6. Mas como a água corrói? Primeiro, o dióxido de enxofre resultante da queima do carvão nas usinas termoelétricas e os óxidos de nitrogênio provenientes de motores de carro, caminhões e ônibus entram na atmosfera. Segundo, esses compostos são transportados pelo ar, onde passam por mudanças químicas. Eles voltam à superfície sob forma microscópicas partículas de poeira ácidas ou misturas à umidade das nuvens, como chuva ácida. E terceiro, o material ácido concentrado na água mata os organismos vivos ou inibe a sua capacidade de reprodução, alterando o ecossistema. Quarto, os ácidos corroem encanamentos velhos e poluem reservatórios de água potável. Quinto, chuva ácida provoca corrosão em edifícios e monumentos. Regiões no mundo onde há chuva ácida: Canadá, Reino Unido, Suécia, Alemanha, Polônia, Japão, China, Índia, África do Sul, Grécia, Suíça, Estados Unidos e o Brasil. Qualquer pessoa com noções básicas de recursos hídricos sabe que é tão importante quanto ter água em quantidade é ter em qualidade. Apesar disso, em pleno século XXI, o Brasil ainda deixa de coletar e tratar mais da metade dos esgotos que gera. Na ponta do lápis, apenas 48,6% dos brasileiros têm acesso à rede coletora de esgoto, enquanto que somente 39% do seu total de afluentes gerados em todo o país recebe tratamento. Os dados referentes ao ano de 2013 foram atualizados recentemente no Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico do Ministério das Cidades. O saldo dessa equação é simples. O esgoto que não é coletado nem tratado tem passe livre para poluir o meio ambiente, o que compromete a disponibilidade de água limpa e encarece os custos de tratamento. Por mais insólito que pareça, existem mais casas no Brasil com um aparelho televisor do que com um banheiro ligado à rede de esgoto. Segundo dados do PNAD, a televisão está presente em 97,2% das casas. Foi apenas em 2007 que o Brasil estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico. Por meio dessa lei, 11.445 de 2007, essa mesma lei reconheceu o valor universal de acesso à água
como um princípio, que alude a uma responsabilização do Estado e dos operadores pelo fornecimento adequado de serviços de água à população do território, sobre o qual tem a responsabilidade. Ainda assim, foram precisos mais 6 anos para o país aprovar, em 2013, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê a universalização do acesso à água potável nas áreas urbanas, no decorrer dos próximos 10 anos. Já para a coleta e tratamento de esgoto, a meta é atender 93% das áreas urbanas até 2033, no melhor cenário. A necessidade de saneamento para todo o país é urgente, mas o caminho para a universalização ainda parece um sonho distante. A situação das moradias precárias é mais grave nos grandes centros urbanos. Um exemplo disso é a cidade de São Paulo, onde no início de 2010 as intensas chuvas causaram consequências desastrosas, como o alagamento de bairros inteiros que foram criados em locais de riscos ou próximos a rios. Esses bairros sofrem frequentemente com enchente e deslizamentos, que destroem o pouco patrimônio dos seus moradores, ou até mesmo os levam à morte. Atraindo pessoas principalmente em busca de melhores oportunidades de trabalho, os grandes centros urbanos, ano após ano, têm sua população acrescida. E esse crescimento populacional não é acompanhado pelos investimentos necessários que garantam a qualidade de vida de toda a população. Para conter gastos de cofres públicos, no ano de 2001 foram reduzidos os investimentos federais para o saneamento básico. Por outro lado, no período de 1995 a 2001, houve um aumento dos recursos destinados à habitação, porém, ainda está aquém das necessidades reais, representando menos de 20% dos investimentos nessa área. O mais crítico dessa situação é que parte dos investimentos é destinado às regiões mais ricas do país e para as classes econômicas mais altas. Junto com o acesso restrito à água e as precárias moradias, uma gama alta da população mundial, em particular a brasileira, convive com a falta de alimentos e a escassez de nutrientes. As moradias precárias, como as favelas, são acompanhadas pela ausência de infraestrutura. Para o crescimento de qualquer cidade, se faz necessária a expansão de todo o serviço público, como a distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica, pavimentação, entre outros. As áreas urbanas onde vivem as famílias pobres geralmente são desprovidas de escolas, postos de saúde, policiamento e demais infraestruturas. Em geral, favelas e demais bairros marginalizados surgem de modo gradativo em áreas de terceiros, especialmente do governo. Segundo o IBGE, os 8 municípios detentores de maior número de favelas são São Paulo, com 612, Rio de Janeiro, com 513, Fortaleza, com 157, Guarulhos, com 136, Curitiba, com 122, Campinas, com 117, Belo Horizonte, com 101 e Osasco, também com 101. No início do século XX, existiam no Rio de Janeiro e, posteriormente, em São Paulo, os cortiços, habitações que abrigavam várias pessoas, os quais eram constituídos por muitos cômodos alugados. Os cortiços eram velhas mansões que se localizavam próximas aos centros da cidade. Hoje, a alternativa de moradia para as pessoas carentes é a ocupação de terrenos periféricos de grandes cidades, onde o valor é baixo. Isto é provocado pelo fato dos moradores possuírem pequeno poder aquisitivo. Desse modo, não podem pagar um aluguel com um bairro estruturado, e muito menos adquirir uma casa ou um apartamento para eles. Além disso, nas grandes cidades, os imóveis têm alcançado valores extremamente elevados, distantes da realidade de grande parte da população. Naturalmente, a configuração das grandes cidades brasileiras é excludente, tendo em vista que marginaliza um grupo social desfavorecido. Enquanto em algumas periferias formam-se bairros dotados de luxo, os condomínios fechados, que se constituem como verdadeiros guetos,
resultando de uma nação capitalista. Consideramos que tem fome e os que são desnutridas, aquelas pessoas que não têm acesso regular e permanente a alimentos. Se essa alimentação for de baixa qualidade, a quantidade, não garantindo a saúde, não garantindo o respeito, a diversidade cultural e a produção e o consumo, não for econômica e ambientalmente sustentável, não podemos afirmar que existe o direito à segurança alimentar e nutricional. São fala da segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O acesso à alimentação de qualidade está relacionado principalmente à renda. Em 2004, cerca de 30% da população brasileira vivia em condição de pobreza, o que significa viver com menos de $1 por dia. E 11,3% vivia em situação de indigência, ou seja, abaixo da linha da pobreza, em relação aos ganhos diários. Maluf enfatiza que a maior parte dos ganhos das famílias de baixa renda é destinada à obtenção de alimentos. O fato de estarem nessas condições econômicas indica que os indivíduos que as compõem sofrem as mazelas da fome ou da desnutrição. O autor atenta para a questão de que nos últimos anos muitas famílias tiveram uma pequena ascensão econômica e, com isso, o aumento de recursos para aquisição de alimentos. Porém, os alimentos são de baixa qualidade, saciam a fome, mas não são os que compõem necessidades nutricionais adequadas. E esse fato pode ser indicado pela quantidade de pessoas que sofrem com a obesidade, principalmente os adolescentes. Por fim, outro exemplo que pode ilustrar o quadro de degradação ambiental é o desmatamento. Ele causa a perda de cobertura vegetal e gera diretamente a perda da biodiversidade de espécies animais e vegetais e, indiretamente, danos ao ambiente, como aumento da temperatura, enchentes, escassez de recursos naturais importantes para a economia. Caros alunos, acompanhem o slide. O desmatamento na Amazônia cresceu 29% entre agosto de 2015 e julho de 2016. A maior alta dos últimos 7 anos. Foram perdidos 7.989 km² de cobertura florestal. É o segundo ano consecutivo em que a taxa cresce. A estimativa é do Projeto de Monitoramento de Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o relatório, a Amazônia perdeu 15% de sua área original devido a processos de assentamento de colonização, de expansão da fronteira e de atividades agropecuárias. A Mata Atlântica, onde vive cerca de 70% da população brasileira, e se concentram as maiores cidades e os maiores polos industriais do país. Teve a sua área original reduzida para menos de 8%. O que mais impressionou foi o enorme aumento no desmatamento no último período. Tivemos um retrocesso muito grande, com índices comparáveis aos de 2005. No período de 2005 a 2008, a destruição foi de 102.938 hectares, ou seja, média anual de 34,313. Na tentativa de preservar o que restou dessa riqueza, foram criadas diversas unidades de conservação, que a gente chama de áreas de preservação previstas em lei, totalizando 860 unidades. A maior delas, com 315 mil hectares, é o Parque Estadual da Serra do Mar. Com o mesmo intuito, foi aprovado a Lei da Mata Atlântica, que é a Lei número 285 de 99, em 2006, que acaba com as controvérsias acerca de sua extensão e características principais, além de definir medidas de preservação. Esses dados nos fornecem um elemento razoável para a reflexão a respeito da gravidade da atual crise ambiental. Completamos essa afirmação dizendo que todos esses dados apresentados exemplificam os problemas que estamos vivendo a cada ano. Com mais intensidade, fornecem informações suficientes para compreendermos que a própria existência humana e a forma como nos organizamos e nos relacionamos com a natureza são causas dessas crises planetárias. Mas,
Quais são as causas da crise ambiental? A existência de vida no planeta, entre tantos fatores, se dá graças à interação dos seres vivos entre si e com os bens naturais que estão à sua volta, como o ar, a água, por exemplo. Todos os seres vivos, em especial a espécie humana, transformam os ambientes. Contudo, somos seres diferenciados e a capacidade de entendermos os fenômenos naturais proporcionou a criação de meios para dominar as mais variadas formas de vida, bem como os fatores que as sustentam no planeta. Assim, construir, trabalhar, modificar são ações que fazem parte da história de desenvolvimento da sociedade humana, que tem a natureza como fonte de inspiração e de matéria-prima, e da qual depende-se da sua sobrevivência. O sentido da palavra viver ultrapassa o da palavra sobreviver, já que para os seres humanos a vida é mais do que nascer, comer, beber, deixar descendentes e morrer. Viver passa pelas relações pessoais, pelas estruturas sociais, pelo desenvolvimento intelectual, pelo trabalho, pelo lazer e pela busca de felicidade. A interação do ser humano com a natureza pode gerar alterações que não ameaçam a vida nas suas mais variadas formas ou seus respectivos habitats. Contudo, principalmente nos últimos 100 anos, essas alterações caminham para degradação e muitas delas comprometem de forma irreversível a diversidade de vida no planeta, devido à sua intensidade, frequência e velocidade. A espécie humana tem uma história muito recente na Terra, se levarmos em consideração que nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões de anos e que os primeiros hominídeos surgiram há cerca de 50 mil anos. A presença humana na face da Terra corresponde a algo no entorno de 0,001% da idade do planeta. Entretanto, a interferência que essa jovem espécie de sábios foi capaz de provocar no planeta não é nada desprezível e insignificante. Pelo que se tem notícia, desde que a vida surgiu na face da Terra, nenhuma outra espécie biológica foi capaz de provocar desequilíbrios ecológicos na proporção e magnitude da atual crise ambiental. Simplesmente, nenhum outro organismo foi capaz de alterar a biosfera como o Homo sapiens. Assim, o ser humano não apenas interage com a natureza, mas se apropria dela de forma a suprir as suas precisões para a sua existência, que ao longo da história foi se tornando mais complexa à medida que a sua necessidade foram atendidas. Isso significa dizer que, além de interagir com a natureza, com os outros seres vivos que se alimentam, defecam, se reproduzem e morrem, o ser humano também se apropriou dela, por exemplo, ao domesticar plantas e animais, ao extrair recursos minerais e vegetais, ao transformar a paisagem e fazer desses elementos parte das diferentes culturas. Existe a intenção de domar a natureza, de formar a transcender a interação entre seres bióticos, por exemplo, animais e vegetais, e fatores abióticos, por exemplo, a água, o ar, o solo. Zione argumenta que a interação e a apropriação que o ser humano fez e faz da natureza contribui para a constituição das multidimensões da vida humana, da produção da sociedade, da representação simbólica do mundo, das relações sociais e do poder. Teóricos que estudam as bases sociológicas e filosóficas da crise ambiental remontam à modernidade como contexto em que emergem importantes mudanças no pensamento da humanidade, que influenciaram fortemente na relação entre seres humanos e a natureza. Entre elas, aquelas que marcam historicamente o início desse processo são o pensamento cartesiano, que trouxe à luz a razão como sendo o único meio de conhecer a verdade, e o antropocentrismo extremista, que coloca a existência da natureza em função do bem-estar do ser humano. Essa visão contribuiu para a ruptura do ser humano
em seu entorno e possibilitou o estabelecimento de uma visão de mundo que coloca a sociedade em oposição à natureza. Pensamentos que emergem na modernidade deram a uma parcela da humanidade, homem europeu e branco, uma certa superioridade que legitima o domínio da natureza. Nesse contexto, ao longo do tempo que foi marcado pelas grandes navegações, pelo estabelecimento de estados governados por reis e rainhas absolutistas, pelo fortalecimento de ideias de ciência como o único caminho que leva à verdade e ao entendimento da realidade, pela colonização de sociedades ditas como os inferiores e que se estabeleceu e fortaleceu ao sistema denominado de capitalista. Acompanhe o slide. O capitalismo é o sistema econômico que mais desenvolveu as forças produtivas da humanidade e mais estimulou o crescimento da economia e da população, mas ao mesmo tempo se transformou num sistema com maior impacto negativo no meio ambiente e com maiores efeitos destrutivos sobre o capital natural do planeta. Por outro lado, a produção em série, o acúmulo de capital por poucas pessoas que detêm os meios produtivos, a venda da força de trabalho por valores aquém dos reais, causando a exploração dos trabalhadores e a sua alienação. Além disso, gerou a má distribuição de riquezas e o uso acerbado da natureza, base de toda a matéria-prima que alimenta os variados processos produtivos. No decorrer do século XX, a expansão do capitalismo ganha dimensão mundial, principalmente no Ocidente. Os países não industrializados tornaram-se fontes de matéria-prima para os processos produtivos diversos. Com isso, grandes modificações da natureza começaram a ganhar dimensões também globais. Husserl, ao relatar e analisar os fatos históricos dos períodos após a Segunda Guerra Mundial, escreve que os subprodutos da expansão econômica, a produção e a deteriorização ecológica dos países desenvolvidos já se faziam notar, porém eram vistos como consequências naturais do próprio processo produtivo, porque a ideologia de progresso dominante tinha como certo que o crescente domínio da natureza pelo homem era a medida mesma de avanço para a humanidade. A industrialização dos países socialistas foi, por isso, particularmente cega às consequências ecológicas da construção maciça de um sistema industrial, algo arcaico, baseado em ferro e fumaça. Mesmo no Ocidente, o velho lema do homem de negócios do século XIX, onde tem lama, tem grana, ainda era convincente, sobretudo para construtores de estradas e incorporadores imobiliários. Além da exploração da natureza como um recurso infinitamente disponível às necessidades de produção, os setores dominantes também colonizaram outras sociedades com a finalidade de buscar a matéria-prima e a força de trabalho barata. Assim, sociedades de desenvolvimento cultural diferente da ideal dominante e por isso, são entendidos como inferior. As africanas, as indígenas, as americanas, as indianas, entre tantas outras, tiveram e ainda têm sua população dominada e escravizada, suas terras saqueadas, exploradas e exauridas em nome do aumento da produção e do enriquecimento de grandes corporações. Até esse momento, podemos dizer que a crise ambiental tem forte relação com a maneira que, historicamente, a humanidade entende e se relaciona com a natureza. Ao se colocar como externa a ela, justifica o seu uso exacerbado para finalidades produtivas. Vai muito além e afirma que a crise ambiental e a crise do nosso tempo, para ele, o fato de vivenciarmos grandes problemas ecológicos nos faz questionar o conhecimento do mundo e também nos faz pensar
em mudar o significado e a orientação da história, já que estamos vivendo o limite do crescimento econômico e populacional, limite do desequilíbrio ecológico e das capacidades de sustentação da vida, limite da pobreza e da desigualdade social. O autor ainda completa argumentando sobre a crise do pensamento ocidental e questiona a racionalidade produzida pela modernidade que fragmentou a ciência e a tecnologia. Concordamos que essa visão precisa ser superada se a humanidade pretende transformar a realidade. O fato de vermos os problemas ambientais não significa que estamos vivenciando-os diretamente. Quem vivencia primeiramente tais problemas são aqueles que estão à margem da sociedade, pessoas mais vulneráveis, que não possuem direitos como moradia, saúde e educação garantida. Essas dificuldades nos levam a refletir sobre a origem desses problemas e quem são os responsáveis por eles. Não é a nossa intenção demonizar a modernidade acusando-a de causadora das mazelas do nosso planeta. Sabemos que é nesse momento histórico que os problemas ambientais foram agravados. No entanto, e também na modernidade, que surgem utopias que vão de encontro a pensamentos ideológicos, procurando pensar coletivamente valores, ideias e símbolos de uma realidade que virá a ser mais democrática, mais solidária, mais respeitosa com as pessoas e com a natureza. Nesse contexto, ao discutirmos a crise ambiental, devemos compreender que na base de qualquer ação está o pensamento humano, que subsidia o desenvolvimento das sociedades da qual a conhecemos, os saberes hegemônicos e o conhecimento científico, tanto da sociedade, tão quanto da natureza. Tampouco aqui estamos para defender que os seres humanos destroem a natureza de forma perversa, a capacidade de produzir cultura. O que nos diferenciou dos outros seres vivos nos faz pensar sobre a essência humana. Com relação à natureza, existe um pensamento dicotômico. Ou vivemos em uma total conexão ou nos descolamos dela, de forma a superar essa conectividade. Ou ficamos submetidos às suas leis, ou então criamos as nossas para substituí-las e nos vemos livres das amarras que nos condenam a permanecer no reino biológico. Ou nos comportamos passivamente, obedecendo às leis da natureza, ou nos comportamos ativamente, subvertendo a ordem natural. Ou mantemos a natureza sacralizada, povoada por divindades que impedem a sua profanação, ou a dessacralizamos para podermos profaná-la e explorar em nosso benefício. Ou mantemos uma organicidade que a natureza nos separa dela. Isso nos ajuda a pensar que nem todo mundo se relaciona com o ambiente da mesma maneira. Nem todos nós o degradamos. Ao contrário, muitos de nós temos inclusive uma relação bastante harmônica e respeitosa com ela. E embora muitas vezes estejamos distantes da natureza, também somos seres naturais em essência. Assim refletimos que nem toda a humanidade é responsável pela crise na qual nosso planeta se encontra, mas uma das sociedades humanas, aquelas que têm interesses, principalmente econômicos, olham e usam a natureza como mercadoria, a veem como algo a ser dominado, domesticado. Por outro lado, existem aqueles que têm a natureza como fonte de sua sobrevivência, inspiração e felicidade. E por isso, veem como algo que precisa ser preservado e cuidado. Alunos, agora é a sua vez. Com base em nossa aula 1, na qual aprofundamos nosso conhecimento, veja o questionamento no slide que segue e faça uma reflexão com seus colegas, apresentando ao tutor presencial as considerações. Logo após, iremos ao feedback. Leia a afirmação a seguir. Os problemas ambientais atuais devem ser trabalhados considerando a vivência do aluno e acreditando na possibilidade de que a escola proporcionará a inter-relação, ou seja, em que o professor deve orientar reflexões críticas que sejam direcionadas
ao desenvolvimento de atividades em que o aluno consiga transformar-se e transformar-se o mundo. Se você fosse preparar uma aula sobre os problemas ambientais com crianças do Fundamental 2, 6º ao 9º ano, como você possibilitaria a vivência do aluno no espaço escolar? Então, cursistas, imagino que as respostas devem partir ao princípio que o professor deve primeiro partir das experiências trazidas pelos alunos. Ele poderá elaborar um questionário para que os alunos possam respondê-lo, contendo perguntas sobre o que se sabe sobre aquele assunto, por meio da vivência e dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto. O professor planeja e desenvolve atividades significativas. Por fim, caros cursistas, deixo as minhas concepções de que essa imagem de mundo nos aterroriza e nos coloca em uma posição muitas vezes de prostração. Será que nosso destino está traçado a ter um fim e estamos apenas esperando conformados, entendendo o fim do mundo como um caminho natural da humanidade? Será que é possível transformar essa realidade? Os seres humanos têm em transformar o ambiente em que vivem. Se por esse lado essa transformação causa tanta destruição, por outro temos essa capacidade intrínseca que pode ser revertida em ações mais humanas, que promovam a preservação dos recursos e visem a sustentabilidade do ambiente. Não podemos ser ingênuos e acreditar que a natureza é intocada. Carvalho nos alerta que para que tenhamos a ideia de que a presença humana é o câncer do planeta, já que pertencemos e interagimos com a vida social, natural e cultural. Nem sempre nossas ações são destrutivas, elas podem e devem ser sustentáveis. A autora ainda aponta que a interação humana pode inclusive aumentar a biodiversidade, por exemplo, nas comunidades ribeirinhas e indígenas. Aponta que somos seres inacabados e que, embora estejamos sendo fortemente influenciados pela estrutura econômica tão ardilosa em criar meios para nos seduzir, nos moldar, nós somos a ela determinados e sim condicionados. Grande abraço a todos e estarei presente nos fóruns semanais. Até a próxima aula.